esses aqui são igreja ou não? Não são. E mesmo tendo o testemunho de Jesus. Sim, porque é o evangelho que será pregado durante a grande tribulação. Não são os ritos judaicos. E quem se converte não é igreja, então? Não é igreja. Porque É o quê? É o quê? é povo de Deus, é salvo. Mas não necessariamente igreja. Não faz parte da noiva. Não faz parte da noiva. A noiva foi arrebatada. Então, aí não faz parte da noiva, então não tem bodas do cordeiro. Para essas pessoas, não. Então, eles fazem o que lá no céu? Não, que céu você está falando? Porque eu estou falando, quando Não, eu disse... lá na eternidade, elas Não, fazem o quê? Novo céu é nova tem uma terra. divisão entre não, dois não, tipos de não. salvos, você Deus tá tem um entendendo? povo só. Deus tem um povo só. É um povo só, mas não tem bodas do cordeiro para todo mundo, é isso? Então, é que já aconteceu, né, César? A bodas do cordeiro já aconteceu. Mas você não disse que... Bom, Então, no assim, capítulo ó, 19, que na sua visão é a segunda volta de Cristo, Já aconteceu. lá tá dizendo que vai acontecer. Não, capítulo 19 não. Capítulo 19 de Apocalipse É. fala que eles já estão vestidos de linhos finos. Prontos para bodas. Isso. É, estão Então, prontos As para bodas bodas. não se realizaram ainda. Não se São realizaram. vindas as Não, bodas. no versículo 11 é que Jesus volta. As bodas já aconteceu no começo do capítulo 19. Então você vai Mas lá. seja como foi no 19, vamos lá. É. Versículo 6. Então ouvi a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, fortes trovões, dizendo aleluia, porque o nosso Senhor reina todo-poderoso. Sim. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e cuja Isso. esposa a si mesma se preparou. Chegou a hora das bodas, e a esposa se preparou para as bodas. Pois E aí- lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o anjo falou, escreve, bem-aventurados aqueles que estão sendo chamados, aqueles que estão vindo, para a ceia das bodas do Cordeiro. Aonde que ela já aconteceu? Ela vai acontecer aqui. Então, só que aqui que você está lendo não é o versículo 11. O versículo 11, que narra a volta de Jesus, esses eventos já aconteceram. Tá certo. Então, Não quando aconteceu. o versículo 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. E aí ele vai narrando aqui, né, todo o texto. Seguia-nos os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino. Então, assim, a parousia, a vinda de Jesus, Vilela e sua audiência, né? Ela está acontecendo a partir do versículo 11. Ou seja, antes do versículo 11, que é de fato a volta de Jesus, que agora Jesus aparece, está voltando para a terra, acompanhado da igreja, as bodas aconteceu antes. É a sequência Mas, enquanto lógica do isso, versículo. Segundo a versão pré, já não aconteceu toda a grande tribulação, então já está no final dos 7 anos, não é isso? Capítulo 19 está no final. Então, aí você veja o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Isso Vai aí. ferir mais o quê? Porque aqui, na verdade, é uma recontagem da história. O Apocalipse é isso, vai e volta, chamado analepse, né? Eu creio que é isso. Não, então essa é uma maneira de interpretação, né? Não, mas é... Quando você faz essa leitura cíclica de Apocalipse, que eu não vejo nenhum motivo para isso, né? A narrativa está acontecendo linear no livro de Apocalipse, como eu desenhei aqui o livro de Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos, capítulo 4, do 5 ao 18, 19, o 20, o 21 e o 22. Então, deixa eu ler É mais por tua alguns versículos. conta fazer essa conta cíclica. Tá, deixa eu ver. Olha só. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele ainda vai ferir as nações ainda nessa vinda aqui. Ele não Isso, feriu pastor, ainda. porque aqui é a batalha do Armagedon, é Então. final da grande tribulação, Então, que está lá em Apocalipse, e lá em Mateus capítulo 25, verso 31. mas o Armagedon já não ocorreu? Se a... Não, Armagedon, e aqui acho que não há divergência, pelo menos acho que o que o César pensa também, a batalha do Armagedon, Vilela, ela acontece no final da grande tribulação, Mas ela... isso como resultado da vinda de Jesus, como resultado da manifestação de Jesus no final da grande tribulação. Agora Jesus vem pessoalmente, ele vem nessa descrição do Apocalipse 19, montado num cavalo, ele é fiel e verdadeiro, ele vem como um vencedor, acompanhados dos remidos, que é a igreja, na visão pré, já é a igreja que está voltando com Cristo, para quê? Para destruição do anticristo. Na sequência você vai ver isso, que ele vai destruir o anticristo, vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, e um anjo poderoso vai prender Satanás para o reino milenar de 1000 anos.
Então isso aqui Mas é final da do grande... Apocalipse é linear, isso já não ocorreu no capítulo 16, onde diz que... olha aqui o versículo de número 16, a partir do 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O Armagedon ele está sendo citado aqui. E então Jesus, no sexto flagelo, já se cita aqui o Armagedon. E aí tem um sétimo flagelo ainda, e é onde Jesus Cristo realiza essa batalha, essa guerra já acontece. Então no capítulo 19 ele somente retoma o assunto, para falar novamente da vinda de Cristo e de que ele vai pessoalmente pisar o lagar da ira do furor do Deus Todo-Poderoso, e se cita que o Armagedon acontece. É que no capítulo 6, pastor, a partir do capítulo 6, que é o início da grande tribulação, né, ou chamados princípios das dores, lá de Mateus capítulo 24. Capítulo 6 é o começo da tribulação? Capítulo 6 corresponde ao começo da grande tribulação. Então, antes E já é grande tribulação. Mortos, decapitados. E já é grande tribulação. Tudo aí é grande tribulação que está acontecendo. Veja, por exemplo, capítulo 6, verso 17. Chegou o grande dia da ira. Então, Chegou o grande dia da ira. Ou melhor, versículo 1, né? Versículo anterior, 16. E disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Ou seja, essa divisão de que a ira de Deus acontece na segunda metade da grande tribulação, da 70ª semana de Daniel, ela é artificial. Porque aqui no capítulo 6, verso 17 e o 16, está falando que já é a ira. Já é o derramamento da ira. No começo. Agora, quando o sexto selo é aberto. Já nos selos. Só que depois do selo tem as trombetas. Depois das trombetas tem as taças. Que aí é a ira. Que aí. Não, aqui já está falando que é a ira. Não, chegou. E o capítulo 7 e verso 14 vai mencionar novamente sobre o derramamento da ira. É começo da grande tribulação. Ou seja, o começo da grande tribulação, ou começo dos 7 anos, já é grande tribulação. Essa divisão artificial em 3 anos e meio de tribulação, segunda metade de grande tribulação, ela não se sustenta à luz desse texto. Já é o derramamento da ira. Agora ele vai se intensificando, conforme Jesus falou em Mateus 24. Ele começa falando dos princípios das dores, que são os selos, depois vem as trombetas, até o abominável da desolação, que começa o derramamento das taças no capítulo 13. Alguns capítulos. Ou seja, é uma leitura natural do texto. Sim, mas eu vou fazer uma leitura natural aqui em Apocalipse, capítulo 16. Tem vários textos como esse. Por exemplo, terceiro flagelo, capítulo 16 de Apocalipse. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Isso é a grande tribulação. Também sangue lhe tens dado a beber, porque são dignos disso. Então ele coloca 2 períodos. Na grande tribulação, derramaram sangue dos seus santos e seus profetas. Também agora o Senhor tem dado a eles a beber Também sangue tem dado a beber a eles. Outros textos deixam até mais claro isso daqui, pastor. Deixa eu só localizá-los aqui, aonde fica claro essa diferença, aonde a tribulação é um evento e a ira é outro. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, aqui ele coloca no tempo presente. Se alguém adora
a besta é a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá, aí coloca no futuro, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Então ele coloca que aqueles que, na grande tribulação, adoram a besta e a sua imagem, este receberá, posteriormente, da ira de Deus. São 2 períodos. Primeiro a grande tribulação, depois a ira de Deus. Tem outros textos, mas vamos... Pode continuar. Eu não... Desculpa, não entendi tua linha de raciocínio, mas, assim, o que o pré-tribulacionismo entende? Claro que pode haver alguma diferença dentro da própria escola pré-tribulacionista, né? Mas o entendimento mais maduro do pré-tribulacionismo em relação a esses eventos a partir do capítulo 5 de Apocalipse é que tudo isso corresponde à grande tribulação. Então Jesus, em Mateus capítulo 24, quando ele começa narrando os eventos a partir do versículo 5 ao 14, tudo isso é grande tribulação. Mas de que maneira ela vai acontecendo? Ela vai acontecendo paulatinamente e vai se intensificando. É por isso que quando você chega nas taças, os eventos são muito mais severos, muito mais graves, mas tudo isso já é a ira de Deus. É o chamado também Dia do Senhor, porque o conceito de Dia do Senhor, Vilela, que é uma expressão também que aponta para esse período da grande tribulação, não é uma compreensão de um dia de 24 horas, né? A gente pensa, Dia do Senhor, começou agora, termina meia-noite. Não, Dia do Senhor é um tempo, é um momento da vingança, é um momento de juízo, né? Que eu li anteriormente as promessas bíblicas para que a igreja não passe por isso. Promessas de que nós não fomos destinados, que ele nos livra da ira, como guardasse a palavra da minha paciência, Apocalipse 3:10, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, há várias passagens, né, diretas, como essas que eu estou citando, e indiretas, do livramento da igreja desse período. Porque esse período é um período profetizado para Israel, para esses objetivos de Daniel 9:24, por fim a expiação, dar fim ao pecado, enfim, corrigir a nação de Israel. Porque um outro entendimento importante dentro da visão pré é a distinção de Israel e igreja. Isso aqui é um ponto importante. Se a gente misturar tudo, vira uma salada, a gente não entende. Ou seja, Israel ainda está no calendário escatológico. O apóstolo Paulo vai mencionar isso em Romanos capítulo 11, a restauração de Israel. Então, assim, Deus tem um tratamento com Israel ainda, que é a grande tribulação. E isso transbordará. Mas aí somente Israel é que pode, então, entrar nesse tratar aí, certo? Na grande tribulação. Sim. Tá. E como é que tem povo de todas as tribos, línguas, povos, nação, testemunhando? Porque o evangelho sempre alcança todos. O evangelho veio dos judeus, Jesus disse para a mulher samaritana. Não, durante a grande tribulação o evangelho vai alcançar todos? Sim, porque as 2 testemunhas pregam durante a grande tribulação, os 144 mil, eles pregam a grande tribulação. Tem anjos pregando na grande tribulação. Que os 144 mil pregam? Eles são testemunhas. Não. Não, onde eles pregam? Onde eles são testemunhas? Assim, que não é assim, né, César? Não a pergunta não é um versículo, né? Não tem um versículo. Então, que não tem um versículo. Onde você tira a ideia de que os 144 mil são pregadores? Da onde? Então, de qual fato bíblico, então? De qual fato bíblico você entende que eles vão fazer o quê? Eles são selados. Eles são selados para quê? Selados. Selados. E que é a continuação. Escolhidos, o que é selados nesse sentido? Eles são, por exemplo, eles são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Esses 144 mil, eles são seguidores do Cordeiro. Só ler o capítulo 14. Eles são seguidores do Cordeiro. Significa, para mim, quem segue o Cordeiro é cristão. Segue o Cordeiro. Uma pessoa que é seguidora de Jesus Cristo. O censo bate na casa dela e fala assim, qual é a sua religião? Ela fala o quê? Eu sou cristã, eu sou seguidora de Jesus Cristo. Agora, qual é o... Aí a Bíblia diz que eles cantam um louvor que só eles podem cantar, eles glorificam a Deus, tal. É que eu não acho um texto onde eles são pregadores.
Entendeu? Então, citando assim, não, porque o 144 mil pega, parece que tem 144 mil pregadores. Só que essa fala, ela é carente de texto. Ela é uma interpretação sua. Ninguém fala, não tem texto nenhum bíblico onde os 144 mil começa a pregar para as pessoas e tal. O que a Bíblia diz, na verdade, a respeito disso, vamos lá. Peraí. O que a Bíblia diz sobre essa questão é que, por exemplo, capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por causa desses flagelos, não se arrependeram das suas obras. Capítulo 9, versículo 21. Não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias e tal, da sua prostituição. Capítulo 16. Com efeito, os homens queimaram com intenso calor, não sei o que e tal, e não se arrependeram para darem glória a Deus. Capítulo 16, versículo 11. Blasfemaram do Deus do céu contra as angústias das úlceras que sofriam e mesmo assim não se arrependeram das suas obras. Então, eu não consigo. Quando você olha lá em Apocalipse capítulo 7, Vilela, tem crentes incontáveis que a Bíblia diz que não era possível contar, de todo o planeta, de todos os países, de todas as tribos, de todas as línguas, de toda a nação. Aí eu pergunto, se apenas os judeus são chamados de povo de Deus, conforme está falando, porque aí arrebatou a igreja. Quando fala eleitos, judeus. Tá bom, então judeus só eles podem se arrepender? Tá bom, então como é que tem eleitos de todos os povos incontáveis? Quer dizer, tem mais gente depois do arrebatamento que no arrebatamento? E aí, só uma questão para chamar para pensar quem tá nessa discussão de pré e pós. Só para chamar para pensar. Ok. É inegável que existam salvos na grande tribulação. É impossível negar isso, né? Não dá. Então tem salvos na grande tribulação. E não salvos, meia dúzia aqui, meia dúzia acolá, escondido nas cavernas, não. É incontável esses salvos. Esses salvos são de todas as tribos, povos, línguas, nações, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é que são judeus. Não é que eles são judeus e começa... Não, eles lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro, não aceitaram a imagem da besta. Alguns deles foram degolados por causa do sacrifício, por conta do testemunho de Cristo, e esse número é gigantesco. Só que o pré-tribulacionismo, para defender essa ideia, fala assim, ok, tudo isso aí que você falou tá certo, só que eu não posso chamar isso aqui de igreja. Então é uma salvação tipo 2 para esse pessoal aqui. Aí eu fico pensando, como é que se processa isso lá no céu? Tem galardão para eles? Lá no céu tem bodas do Cordeiro para eles? Eles são noivo de Cristo? Jesus tem 2 povos diferentes? Porque lá em Efésios, a Bíblia diz que ele quebrou a parede da separação e de ambos os povos fez um. Mas agora essa parede está sendo levantada e dizendo assim, não, tem povos aí se convertendo, porque até os 144 mil agora viraram pregadores e tal, e eu só não consigo enxergar. Então, se tem salvo na grande tribulação, então ok. Então é melhor o pré-tribulacionismo começar a falar assim, é verdade, tem salvos aqui na terra, enfrentando a marca da besta, enfrentando a guilhotina, enfrentando o falso profeta e tal, porque essa é a realidade da Bíblia. Jesus Cristo disse isso, o apóstolo Paulo diz isso, o tempo inteiro a Bíblia diz isso. E aí eu queria deixar aqui uma pergunta, chama aí, 2 de Pedro 3,10, diz assim, entretanto virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos serão abrasados. Para o pré-tribulacionismo, que divide a volta de Jesus em 2 etapas, essa etapa, onde os céus passarão, os elementos se desfarão com estrepitoso estrondo, é a primeira ou a segunda? Eu vou repetir a pergunta, você não estava atento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras nelas serão atingidas e tal. Essa é qual etapa? A primeira ou a segunda? Essa é a segunda. Ok. Continuando o versículo. Visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, vocês deverão estar como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Isso é Pedro escrevendo para a igreja. Ele está dizendo o seguinte, eu vou só terminar o versículo, né, para não ficar lacônico. Vocês deverão ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade,
esperando e apressando o dia da vinda do Senhor, no qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. O apóstolo Pedro, então, é pós. Porque ele está dizendo assim, se esse dia aqui é o último, é a segunda etapa, e Pedro está falando assim, vocês que são crentes, devem ficar esperando esse dia, apressando esse dia, aguardando esse dia e dando testemunho de piedade. O que a gente faz? Não faz nada. Porque Pedro não está falando que a igreja vai ficar esperando esse dia. Não é isso que ele acabou de dizer? Não, ele não está dizendo isso. Tá bom. Ó, deveis, ó, visto Isso. que é todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual incendiados serão desfeitos, por causa do qual os céus serão incendiados e desfeitos os elementos abrasados se derreterão. Então, Mas mas é isso que ele acabou de falar? mas aonde Agora está é. dizendo que ele, até esse dia, a igreja vai estar aguardando esse dia? No texto. Não está dizendo Versículo... isso. Então vou ler de novo. Ó, vamos lá. Não é isso, César. Ó, o texto assim. diz assim, ó, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Inegavelmente, não dá para colocar isso aqui na primeira etapa. Sim. Ok, é na segunda. Continua. Visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, na segunda etapa, vocês devem ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda de Deus, através do qual os céus serão incendiados. Sim. Serão desfeitos os elementos. Estou lendo errado. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Isso, mas é só isso que ele está dizendo. Ele não está falando que a igreja está na grande tribulação, que vai passar pela grande tribulação. Ele só está falando em Que a igreja vista. estará presente no último dia. Não, ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo o seguinte: em vista desses acontecimentos que se darão, desses juízos de Deus, desse derramamento da ira de Deus, da ira da fase, eu, como igreja hoje, devo viver em santo procedimento para não viver essa experiência. Esperando esse dia. Está escrito aqui. Esperando e apressando esse dia. Isso, porque pelo meu viver santo, eu espero que Deus Esse dia. traga juízo sobre tudo isso, mas não necessariamente que eu estarei para viver isso. São coisas diferentes. Esse texto está em Tá bom. concordância com Acho o que que tá Paulo claro, fala em 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, Paulo fala a mesma coisa. Ele fala que as tribulações da igreja, a aflição da igreja, ela vai acontecer até que Cristo volte trazendo juízo sobre os ímpios. Que, na visão pré-tribulacional, também seria na sua segunda fase. Né? Então a igreja ela vai sofrer, dentro da visão pré-tribulacional, de qualquer forma, ela vai sofrer até a segunda etapa da vinda de Cristo. É o que está escrito lá. O texto 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é exatamente o que o pastor César leu aqui em Pedro. Dá o mesmo sentido.